Deus pediu para falar com você sobre o tempo, que o tempo, dependendo da situação, nos castiga muito. Ele, ele traz um cansaço muito grande. Mas Deus, ele é o tempo, ele é dono do tempo. E ele manda falar para você que tudo aquilo que é fora do tempo é como se fosse uma fruta madura, que você vai comer, você vai degustar, ela está no ponto, ela está no tempo. Então você vai comer aquilo ali vai ser excelente em termos de sabor, até os próprios nutrientes que ela tem no tempo certo, né? Que é o que o nosso corpo precisa. Você comendo ela no tempo certo, aquilo ali vai fazer bem para você. Então, quando Deus monta algo para sua história, ele lança uma promessa para sua vida, e você fica numa espera muito grande que você não entende, essa espera que vem é exatamente para que essa fruta fique madura ao ponto de você viver isso. Então essa promessa tem que amadurecer em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Para que ela chegue na sua história como um canal de bênção. Tem gente que muitas vezes recebe uma promessa de Deus e quer antecipar essa promessa. Quer fazer do jeito dela, do jeito dele. Aí quando você provoca uma situação que não é o tempo de Deus ainda, você vai ter problema. Uma coisa que os irmãos precisam prestar muita atenção é a interpretação, tá? Porque se você interpretar errado o que Deus está te falando, o que Deus está te entregando, você vai ter sérios problemas ao longo da sua vida por interpretação errada. Então, às vezes, Deus está falando de uma pessoa, você acha que é para outra pessoa. Deus está falando que é para fazer de um jeito, você acha que é daquele outro jeito. Ou então Deus fala que vai te fazer algo para você, você vai deduzir que algo que está ali acontecendo na sua história é aquilo que Deus está falando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o demônio, ele sabe. E dentro do saber, dentro do conhecimento que ele tem, ele vai trazer algo parecido com aquilo que Deus vai fazer na sua história. Não é igual. Igual jamais. O demônio nunca vai dar nada igual o que Deus tem para você. Isso não existe. Mas ele vai te trazer sensações, ilusões, vai deixar sua vista turva. Ele vai fazer com que você enxergue qualidades, você veja coisas em alguém que não é projetado para estar no seu cenário. Ele vai te dar a sensação de que aquilo que você está assinando, aquilo que você está resolvendo, aquilo que você está falando, é um processo que é parecido com aquilo que Deus falou que ia fazer na sua história. Então nós temos que vigiar muito. São os verdadeiros pratos de lentilha. Que se você não buscar em Deus a confirmação daquilo e você for pela emoção, você for pela euforia, você vai se complicar inteiro. E as consequências disso, elas são imediatas. Você pode ficar feliz só no início. Daqui a pouco vem as consequências disso para sua vida. E diante das consequências, vai te trazer aí luta, desânimo, melancolia, um processo de dor muito grande. Então nós temos que aprender a esperar o tempo. Mas Deus manda dizer para você, dentro de toda essa explicação que Ele está te dando, que tem algo que Ele vai te entregar, porque é o tempo. Você acredita que tem algo na sua vida que chegou o tempo de você receber? Pois pode acreditar, porque esse tempo é chegado. Chegou o tempo de você receber algo das mãos de Deus. Deus manda dizer para você, agora você já está uma fruta madura. Agora, tudo está no tempo correto de Deus, para que as coisas venham fluir da maneira como Deus quer. Então, esperar em Deus é fundamental, irmãos, e é, assim, um processo que a gente passa com Deus, que é um processo doloroso, mas é de amadurecimento. Você tem que se tornar uma outra pessoa para receber o que Deus tem para te entregar. Deus não vai entregar as coisas para você do jeito que você está. Você veio deformado. O demônio te deformou ao longo dos anos. Ele trouxe pessoas que trouxeram deformações para você. Ele trouxe pessoas que, sabe, que deturparam a sua essência em Deus. Tirou demais a sua inocência, colocou muito medo em você. Sabe, tem hora que a gente nós temos que agir assim dentro do racional, mas a gente não pode esquecer também o nosso emocional, tem que ter um equilíbrio. E tem hora que você não pode ir muito pelo seu emocional, principalmente pela euforia, né? Tem muita gente que age euforicamente diante daquilo que está sendo oferecido e recebido. E aí a pessoa depois tem
um sério problema porque trouxe uma maldição, entrou em um processo de maldição que não sabe mais o que fazer. E se não é Deus para tirar, quem é que vai te tirar do poço? Então nós temos que ter muita sabedoria com escolhas e entender que tudo é um fluir de energia. Se a energia da pessoa não é compatível com a tua, não adianta você trazer porque vai ter conflito. A pessoa pode até fingir ser algo no início, mas uma hora ela não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Ela vai revelar a verdadeira face dela. E Deus arranca também as máscaras e a capa. E ele faz surgir a verdadeira essência da pessoa. Uma pessoa ruim. E o demônio é tão astuto que ele faz você enxergar beleza onde não tem, você começa a ver um glamour onde não tem. Nós temos que tomar muito cuidado. Você vai fechar um negócio, você vê um ponto comercial, aí naquele ponto comercial você vê um glamour naquilo, você entra dentro do espaço, você vê o espaço tudo tão bonito, você não sabe nem como que está o solo desse lugar. Você não sabe as crateras, as infiltrações que estão escondidas aí que você não sabe. Nem como procurar, nem como, né, achar o negócio. Você não perde o controle. E dentro do perder esse controle, começa a vir aí as maldições. Por quê? Porque não buscou em Deus um direcionamento. Já vai fechando o negócio, já vai vendo. Tem que tomar cuidado, irmãos. Ele é muito astuto. Às vezes você vai fechar um negócio com um carro, você não buscou em Deus, será aquele carro que Deus tinha para você? Às vezes Deus tem um carro muito melhor para você. Mas você foi na indução de alguém, alguém te induziu, alguém falou. Alguém disse algo, falou, não, eu vou comprar para impressionar essa pessoa, e você se lasca inteiro, porque você compra algo caro, que você poderia ter algo, talvez até no mesmo valor, ou um pouquinho mais caro do que esse, que Deus ia te dar condições, e muito melhor. Muito melhor. Então, a gente direcionar as coisas para Deus, entender que o tempo certo de Deus é o tempo que nos favorece, e que o nosso tempo é um tempo que traz, assim, um processo de retardo muito grande para a gente, porque você vai agir dentro do seu tempo, você não está preparado para aquilo, você não está conseguindo entender o que está acontecendo ali, você está indo pelo impulso da situação, e aí você começa a se complicar. Então nós temos que sermos assim, sabe, humildes. Nós temos que sermos humildes. Senhor, eu não estou entendendo isso daqui. Qual que é o caminho que o Senhor quer que eu vá? Qual que é o carro que o Senhor tem para me dar? Qual que é o ponto comercial que o Senhor tem para mim? Qual que é o lugar que o Senhor quer que eu vá morar? Porque Deus monta tudo, irmãos. Deus traz vizinhos bons. Às vezes você está numa luta com um vizinho horrível aí. Um vizinho que não te traz paz, não traz sossego, sabe? Se a gente pudesse comercializar vizinho, eu vendia um monte. Mas o que que acontece? A gente fica nesse processo aguardando em Deus, porque Ele tem um momento certo para tirar a gente do lugar. E levar a gente para um lugar onde a gente vai ter sossego e paz. Se você fizer uma mudança antes do tempo, sem buscar saber em Deus para onde você vai, porque vai ter pessoas ao seu redor. Ah, Dela, mas eu estou num lugar que não tem vizinho. Não tem vizinho, mas você vai precisar do comércio do lugar. Você vai precisar se locomover no lugar. Então você tem que ter, sabe, uma humildade de buscar em Deus o direcionamento e falar, Senhor, agora é o tempo de eu mudar. Qual o lugar que o Senhor tem para mim? Qual que é a casa que o Senhor quer me dar? Qual que é o bairro que eu vou morar? Como que eu vou agir nesse determinado lugar? Para a gente poder ter paz, irmãos. Porque sem paz a gente não consegue viver, a gente não consegue executar nada na nossa história. Uma pessoa que tira a nossa paz, ela tira o nosso equilíbrio. Eu canso de falar isso para os irmãos. Não negocie a sua paz. Para que você vai negociar a sua paz? Entregar a sua vida na mão de alguém? Quando a gente negocia a nossa paz, que a gente entrega um processo que está tirando a nossa paz, o que você está fazendo? Entregando a sua vida na mão de alguém. Você está deixando a responsabilidade da sua vida na mão de uma pessoa que está trazendo transtorno, angústia, irritabilidade, confusão mental, desequilíbrio emocional. Para que você vai querer uma pessoa dessa do seu lado? Irmãos, é melhor você ficar na paz de Deus, sozinho, só você e Deus em uma situação, do que você trazer pessoas para tirar sua paz. Ah, eu vou andar com uma pessoa, eu quero estar num ciclo de amizade, eu preciso sair de casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Será que você precisa tanto disso? Será que você não precisa do encontro maior com Deus nesse momento? Porque às vezes a pessoa que você está trazendo para sua vida, ou o ciclo que você está andando, o grupo de pessoas que você está convivendo, está atrasando a sua história, acabando com a tua energia, com a sua prosperidade. E depois você não sabe por que sua vida não anda. Tem uma passagem que Paulo fala,
do jugo desigual. O que é o jugo desigual? É uma parte, é um negócio, alguém que mexe aqui com fazenda, com sítio, vai saber disso. É um tronco de madeira que coloca na cabeça de um animal e coloca no outro, para que eles fiquem em equilíbrio andando, para poder fazer o arado do terreno, da terra. Então eles vão puxando aquilo ali e fazendo o arado da terra. Às vezes, a pessoa, vamos puxar lá para trás para a gente entender. Às vezes o sítio ou a fazenda, o lugar que tinha, o lugar rural que tinha naquela época, e hoje em dia talvez aconteça isso também, hoje em dia está tudo mais avançado, né? Hoje em dia a gente tem muitas máquinas. Naquela época Deus usava muito o que as pessoas tinham naquela época, né? Para escrever a Bíblia, falar sobre o Evangelho. E aí o que acontecia naquela época? Colocava-se um burrinho e um boi, por exemplo. O porte físico de um burro e de um boi já é um pouco diferente. Mas colocava-se ali para fazer o arado da terra. Só que o que acontece? O boi, às vezes, obedece muito mais do que o burro. O burro, quando ele empaca, ele não sai do lugar. Ele não aceita ordens. Ele é complicado de mexer. É um animalzinho que eu acho uma gracinha, mas ele é empacado, ele é complicado. Então, quando Deus fala na Bíblia a respeito de jugo desigual, ele está falando exatamente isso. Você vai colocar essa parte de madeira no seu pescoço, no pescoço de uma pessoa para andar junto com você, só que você é humilde. Você recebe as ordens do mestre. Quando Jesus fala, você acata e obedece. Você nem questiona, você nem pergunta. Você vai e faz. O jugo desigual é exatamente isso. Você vai estar com uma pessoa grudada em você, no sentido de você caminhar junto, e a pessoa vai empacar, ela não vai ouvir a voz de Deus. Ela está preocupada mais em ouvir o demônio, a própria carne, a vaidade. Ela não vai fazer isso. Aí, diante desse processo, você vai viver um jugo desigual que vai te trazer um transtorno terrível. Vai acabar com a tua paz. O que você está fazendo? Colocando a tua vida na mão desse alguém que você está andando aí em jugo desigual. Com esse pedaço de madeira, né? Como se fosse duas coleiras de madeira. Só que é na parte de cima, do lombo do animal. E você está andando junto, e você quer caminhar, e a pessoa fica empacada, porque é o burro da sua história. É o burro da sua história. Aí você trouxe um jumento para sua história que você não consegue, porque não recebe ordens. E se ficar nervoso e nervosa, ainda dá coice. Aí a sua vida não anda. Por quê? Porque você trouxe para a sua história um jumento. E Deus não tinha isso para sua história, né? Deus não tem um jumento para caminhar comigo. Eu tenho consciência disso. Só entra um jumento na minha história agora, depois de tudo que eu já vivi, que eu já passei, se eu for burra. Se eu for boba. Como eu tenho respaldo espiritual hoje, que eu falo para os irmãos a importância de orar, ore o Salmo 91, converse com Deus, busque em Deus, para Deus proteger você, proteger a sua família, porque o que acontece? Quando você está nesse processo, dentro da espiritualidade, que você está se protegendo espiritualmente, não tem macumba que pegue em mim mais. Os feitiços foram só lá atrás, quando eu não tinha proteção espiritual. A partir de hoje, eu tenho proteção espiritual. Então eu ando dentro do tempo de Deus, não dentro do tempo do demônio. Eu não ando dentro do tempo que as pessoas querem que eu ande, sabe? Eu ando sempre dentro do tempo de Deus, que é o melhor tempo que tem. Cansativo, exaustivo, você pode até falar assim dela, mas eu estou tão cansada de esperar. É melhor você esperar na presença de Deus do que você ficar aí, sabe, volúvel, totalmente exposto à vontade do diabo. E ele se andar na sua história e fazer de você o que ele quiser. As sequelas disso são gravíssimas, as consequências são maiores ainda. Você vai sair ferido, machucado, quebrado de uma situação que você poderia ter evitado lá atrás, buscada em Deus a confirmação. Então, irmãos, Deus está falando para você, não se iluda com coisas. Busque em mim a confirmação, porque tem coisas que são minhas e tem coisas que o demônio vai trazer no intuito de induzir você para você pegar, porque ele vai dar a sensação de que aquilo ali é de Deus e não é de Deus. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você já pegou aí, que achando que era de Deus, né? Você achou que algo aí era de Deus, você pegou na confiança, você trouxe para sua história, agora você está pagando um preço alto disso. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse sentido, tá? E confiar em Deus sempre.
sabendo que ele está no controle. Ele manda dizer para você, agora é o tempo de cumprimento de uma promessa na sua vida. Chegou o meu tempo de entregar algo na sua mão. Porque agora você está maduro e madura o suficiente para receber. Deus é tão zeloso com a gente, Ele nos ama tanto, um amor tão incondicional, um cuidado tão sobrenatural, que Ele não vai dar nada nas mãos da gente, que Ele sabe que a gente precisa, que a gente quer, que nós sonhamos com aquilo, para a gente perder. Porque Ele sabe que você orou, buscou, esperou, confiou, acreditou, exerceu a fé, sabe? Matou gigante. Você matou o urso-leão aí no seu oculto, esperando esse milagre. Aí, de repente, Deus vai lá e entrega esse milagre na sua mão sem você ter preparo para receber. O que você vai fazer? Você vai perder. Você vai perder. Então, agora Deus manda falar para você, eu tenho preparado você para esse tempo. E nesse tempo agora, você vai viver um grande milagre, porque chegou o meu tempo. E ninguém vai tomar aquilo que eu vou colocar nas suas mãos. Você vai receber o que eu tenho para te entregar e você vai usufruir daquilo que você batalhou, esperou e que eu falei que ia te dar. Que esse é o grande lance. Se Deus falou que é pra gente, se Deus falou que é nosso, então a gente tem que aguardar e esperar, porque não tem nada no inferno, nada nessa terra que tome. Tá? Então tudo aquilo que Deus falou que você ia viver, você vai viver no tempo correto. E tem algo maravilhoso chegando para você aí por esses dias, que é um milagre que Deus está te dando. Então toma posse aí dessa palavra e descansa em Deus. Descansa porque Deus é fiel, irmãos. Mas aprenda a buscar a confirmação, entender o que Deus quer, esperar esse tempo de Deus, que ele é fundamental. Quando você tem, sabe, essa consciência, você automaticamente cresce com Deus, se amadurece. E você começa a entender que o tempo que você está esperando tem um porquê, tem uma lição por trás disso. E dentro da lição de Deus, você consegue avançar. Tá? Então toma posse aí. Irmãos, eu peço perdão até pelo meu visual, porque tem dia que meu cabelo aqui em cima tá bem grudado na cabeça, porque eu passo alguns medicamentos no meu cabelo para ele desenvolver, para crescer, para essa parte aqui continuar desenvolvendo. Aqui atrás ele já cresceu bastante, mas aqui em cima ele tá um pouquinho ralinho. Aí eu peço perdão aos irmãos, que às vezes o cabelo tá esquisito, eu fico com um visual meio estranho, mas não é desleixo não, tá? Eu tenho maior apreço em aparecer aparentável para os irmãos, né? Mas aqui em cima, infelizmente, eu tenho que passar por enquanto, ou felizmente, né? Tem recurso, né? Tem que usar aqui uns produtos que os médicos mandaram usar. Então, às vezes, ele fica um pouquinho grudadinho na cabeça por causa disso, tá? Aí tem alguns irmãos reclamando que eu não uso óculos de grau, irmãos, porque ele dá reflexo. Esse reflexo aqui traz cansaço para minha vista. Então, como eu tô gravando de dia, às vezes o sol cansa os meus olhos, eu uso óculos escuros, às vezes eu tiro. São detalhes, irmãos, desnecessários, sabe? Eu acho que o mais importante não é a minha fisionomia, não é a minha aparência em si, mas é aquilo que está saindo da minha boca, através da minha voz, que Deus está usando para atingir seu coração, tá? Tem alguns irmãos que se incomodam com essas coisas. Eu peço perdão para os irmãos, porque realmente a minha intenção não é incomodar você. Eu quero que você receba a palavra através da minha vida. Se o meu visual está te incomodando, eu te peço perdão por isso, tá? Porque a intenção não é essa. Mas eu tenho que fazer as coisas de acordo com a minha saúde, com a minha condição. Sabe, eu sou uma mulher que eu procuro assim, quem me conhece no particular sabe que eu me cuido muito. Eu sempre fui uma mulher que me cuidei muito. Eu ando muito bem vestida, graças a Deus. Deus me abençoa demais. Mas, por mais que eu faça, eu não vou agradar todo mundo. Por mais que eu tente passar uma imagem boa para os irmãos, sempre tem alguém que reclame. Sempre vai ter alguém para colocar um defeito. E eu não posso ficar vivendo baseado na opinião dos outros. Tá? Eu tô dando uma satisfação aqui, porque tem gente realmente incomodada com isso. Eu continuo usando os óculos, né? Eu preciso usar os óculos, porque eu tenho hipermetropia, já expliquei para os irmãos, tem hora que eu vou ler, eu tenho que pôr os óculos, mas tem hora que o reflexo, ele dói, aí ele cansa. Agora, por exemplo, eu entreguei essa palavra para os irmãos, na hora que eu sair desse vídeo, eu vou ter que tirar o óculos um pouco, porque esse reflexo que fica com a lente do celular, ele me incomoda. E eu vivo em obediência, irmãos. Eu não sei qual que é o propósito de Deus com essa situação que eu tô vivendo agora, que ninguém tá entendendo porque que eu tô gravando no carro. Antes só viam o meu rosto, reclamavam do meu rosto. Ah, a gente não conhece você, dela só via os dentes, né, o olho, o nariz. Agora estão vendo um pouco mais o meu corpo, que é uma maneira de vocês me conhecerem mais. Já tem gente reclamando que sabe, eu não agrado todo mundo mesmo. Se Jesus não agradou, irmãos, quem sou eu para agradar? E eu vou falar uma coisa com muita sinceridade para você. Eu não tô nem um pouco afim de agradar você. Nem um pouco.
o que eu quero fazer aqui é entregar a palavra de Deus para que você seja liberto daquilo que está te escravizando. E que você entenda que existe um Deus vivo. Mas agradar você, eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Eu não agrado nem minhas filhas, o que dirá vocês. Então, não é para ser grossa, mas é para vocês entenderem. Nós não podemos viver agradando os outros, porque senão a gente enlouquece. Entendeu? Nós enlouquecemos. Eu estou aqui para agradar a Deus. Então, dentro daquilo que Deus me manda fazer, daquilo que Deus me manda entregar para os irmãos, eu tenho que entregar. Mas agradar você, infelizmente, eu não vou conseguir te agradar. E eu também não estou preocupada com isso. O que eu quero é que você receba a palavra de libertação para que você venha entender que existe um Deus vivo, que do mesmo jeito que Ele faz na minha vida, Ele também faz na sua. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está preocupado com a sua etnia. Deus não está preocupado com o seu grau escolar. Ele não está preocupado com nada disso. Tudo que a sociedade impõe em termos de regra, Deus está se lixando para isso. O que Jesus quer nesse momento é que você tenha um encontro com Ele. Tá? E eu não vou realmente agradar ninguém, irmãos. Porque eu não agrado nem os de casa. Imagina pessoas que eu só conheço virtualmente. A minha natureza é essa. Essa é a minha personalidade. Eu sou muito verdadeira naquilo que eu sou, sabe? Gosta de mim. Quem gosta, quem não gosta, que sai fora. Porque eu não gosto de falsidade, eu não gosto de encrenca, eu não gosto de confusão. Eu não bajulo ninguém, não gosto de ser bajulado. Então, nós temos que vivermos, sabe? Dentro da nossa verdade. É melhor, não dá para agradar o mundo. Se tem alguém vivendo assim, pare de agradar os outros. Tá? Pare de agradar os outros porque o caminho realmente não é esse. Deus está falando para você. Pare de agradar os outros porque você está se machucando com isso. Quem ama você vai gostar de você como você é. As tuas qualidades, quando alguém ama a gente, são muito superiores aos nossos defeitos. O amor suporta tudo. Deus fala na palavra. Não é traição, não é essas coisas. Suporta outras coisas, né? Tem que analisar e meditar sobre a palavra. Mas toma posse aí dessa palavra que Deus te entregou, que é o milagre que está chegando. Que agora você está preparado e preparada para receber esse milagre. Tá? E confie em Deus. E viva a sua vida sem querer agradar os outros, viu? Que você vai enlouquecer, tá? Não faça isso, não. Não faça isso. Tenha saúde psicológica, física e emocional. Tá? Quando alguém ama você e você tem a retribuição desse amor, que eu já falei para os irmãos que o amor é uma via de mão dupla, não tem como se amar sozinho. Isso não existe, tá? Deus não programou a gente para fazer isso. Amar sozinho. Viver uma sofrência aí, que nessas músicas aí que eles gravam, né? Nós não nascemos para isso. Mas quando você tem alguém que você ama reciprocamente, a pessoa vai fazer tudo para te agradar porque ela te ama. Não é uma bajulação, né? A pessoa faz porque ela ama. Ela faz sem fazer força. Ela ama tanto que ela faz, ela não liga. E aí os seus defeitos ficam pequenos e as suas qualidades ficam enormes. Então é algo assim surreal. É surreal. Então o amor é uma via de mão dupla. Não tem como se amar sozinho, tá? Mas Deus manda dizer para você, agora você está preparado e preparada para receber um grande milagre. E agradece a Deus por isso, porque foi um processo difícil para você chegar até aqui. Foi um processo doloroso, mas você conseguiu chegar. Foi um processo aí que te trouxe, entre aspas, né? Muita dor, muito transtorno e constrangimento, mas é prazeroso. E Deus sabe disso, que você teve crescimento. Então, o prazer que você teve durante o processo, mesmo doendo, foi o prazer do crescimento. Hoje você é uma nova mulher, um novo homem. Graças a Deus por isso, né? Foi um pouquinho pela dor, mas pelo menos aprendeu. E agora você vai usufruir de uma vida totalmente diferente. Agora seus valores mudaram, né? Então agora Deus vai entregar para você coisas aí que Ele vai colocar na sua mão, que você vai saber administrar, você vai saber viver, receber, porque agora os seus valores são outros, tá? Toma posse aí dessa palavra, tá? E eu peço perdão aos irmãos por não agradar todo mundo e pela minha sinceridade, né? Porque eu sou sincera, melhor você ser verdadeira do que ser falsa, né? Que eu falei que não vou agradar ninguém, talvez alguém se sinta ofendido com isso, mas não é no intuito de ofender, que realmente eu não vou, entendeu? Se você ficar esperando, você vai esperar numa rede, e vai mofar ali, porque eu não vou agradar ninguém, tá? Eu tenho que agradar a Deus, e caminhe você assim do mesmo jeito, agradando a Deus e não ao ser humano, tá? Porque vão te enlouquecer. Hoje eles querem que você seja de um jeito, amanhã eles querem que você seja de outro. Eles nunca estarão satisfeitos com o seu jeito de ser. E você vai enlouquecer querendo agradar alguém. Não faça isso não. Você está se autopunindo. Isso é falta de amor próprio,
tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.